Hello, guys! Então, estamos gravando a nossa aula de hoje, dia 2 de julho. Ahn, Bonnie, você está atrasado com as aulas? Faltou, acho que algumas aulas, não lembro, né? Mas qualquer coisa, dá uma assistida lá nas aulas. O pastor, ele estava viajando, por isso que ele demorou um pouquinho para subir as aulas lá, tá bom? Mas depois você assiste, faz a lição lá também, que eu preparei lá nas pastinhas, tá? Lembrando que a gente está terminando esse trabalho de ambientação, como a gente pode falar, eu estou trabalhando alguns pontos do inglês com vocês antes da gente pegar um material, antes da gente começar um outro material aí. Então, isso que a gente está estudando aqui é mais para vocês se ambientarem, para vocês se familiarizarem com o inglês. Depois a gente vai começar um estudo mais, um estudo diferente, com bastante lição, bastante áudio, tá? Então, preciso que vocês se dediquem ao máximo para quando a gente for para essa nova etapa, a gente já esteja, né, todo mundo esteja mais niveladinho, com um nível mais um próximo do outro do que igual no comecinho que alguns sabiam mais, outros não sabiam nada, do zero. Então a ideia é que vocês consigam agora estar um nível mais próximo, ok? Então, pessoal, eu sei que às vezes você está assistindo aí, às vezes está fazendo outras coisas também, às vezes está, né, na correria. Então, eu vou fazendo a aula aqui, eu vou tocando a aula, tá bom? E se você tiver alguma dúvida, é só você me chamar no chat ali que eu tiro a sua dúvida, tá? Então, vamos lá então. Let's go. É, então, aqui, ó. Hoje eu quero trabalhar duas coisas. Vai depender do nosso tempo aí, mas vamos começar pelo mais importante, que é a gramática do inglês, ok? A gente vai estudar o passado do verbo to be. Então, vamos colocar aqui verbo to be past, lá no passado, tá? Para título de comparação, vamos fazer aqui um comparativo do presente do passado. Não sei se vocês lembram. A gente estudou lá no comecinho das nossas aulas o verbo to be no presente. Então a gente foi lá e estudava lá I am, you are, he is, she is, it is, we are, they are, tá? Inclusive, se você não decorou isso aqui ainda, gente, você tem que correr atrás disso, porque é impossível a gente avançar no inglês sem saber essa base, esse arroz e feijão aqui, tá? Então, se você ainda não tem isso aqui bem definido, bem né, na ponta da língua, você tem que estudar, tem que reforçar isso aqui, ok? Então, lembrando, o verbo to be, ele é um verbo um pouquinho diferente dos outros verbos. Ele possui dois significados. Então, toda vez que a gente fala do verbo to be, na verdade, a gente está falando de dois verbos no português, que é o verbo ser e o verbo estar, tá? Só deixa eu ver o chat aqui que piscou aqui, tá? Ah, esse material que eu vou disponibilizar para vocês, ele, ele é em PDF. Então eu vou subir na plataforma lá o PDF. Quem conseguir imprimir seria bem legal, porque quando você tem o material ali impresso, eu percebo que os alunos progridem mais, porque estão ali com o exercício, fazem o exercício, mas tem alguns alunos que preferem fazer online, faz ele pelo computador mesmo. Só não dá para fazer pelo celular, eu acho que porque daí, né, que você tem que escrever e tal, fica mais difícil. Mas se você conseguir imprimir, é legal. Para comprar ele, eu acho um pouquinho inviável, o dólar tá caro, são livros importados. Para ter o original dele, eu acho que fica meio inviável, tá? Mas a maioria dos alunos imprime mesmo, tá? Quem é de Curitiba, eu conheço um lugar bem tranquilo de imprimir, não é caro.
Sai bem baratinho a impressão, se não me engano, 10 centavos. É o mais barato que eu conheço. E tá, e aí na sua cidade aí, se você tiver impressora e tal, você pode imprimir também. Não são muitas páginas, tá? É, o will não é o passado, o will é o futuro, tá? Mary Jane, é o futuro, é o will. A gente não vai estudar o will agora, agora, agora. A gente tem uma outra forma de fazer o futuro e a gente vai dar uma prioridade para ele. E daí mais para frente a gente estuda o will, porque a gente pensa no will como futuro, mas na verdade o futuro mais interessante é o going to, tá? Que a gente vai estudar. A disponibilidade desse material seria assim que eu terminar esse básico com vocês aqui. Então a gente ainda precisa estudar o passado dos verbos normais, a gente precisa estudar o futuro, daí sim a gente vai conseguir ir para esse novo material. Daí nesse novo material já tem outras coisas mais avançadas e tal. Mais ou menos para vocês entenderem, gente, só para ilustrar aqui rapidinho, esse material que eu quero usar com vocês é um material que eu sempre usei com os alunos, tal, muitas escolas adotam ele também. Essa coleção aqui da Oxford, que se chama American English File. Então, é um material voltado para o inglês americano, o inglês mais global, e, e cada livrinho desse aqui, ele equivale um nível. Então, por exemplo, eu estou trabalhando com vocês tópicos aqui do livro inicial, aqui, o Starter. Então, para a gente poder sair desse zero e começar a entrar já num básico, num pré-intermediário, tá? Então, a partir do um aqui, eu vou compartilhar com vocês o material. Daí, nesse material aqui, a gente vai ter gramática, vocabulário, exercícios, testes, áudios, a gente vai ter bastante recurso para trabalhar, tá? Então eu estou fazendo aqui um trabalho diferente, em vez de adotar esse inicial aqui, eu estou pegando os principais pontos que eu acho bem importante a gente aprender agora de imediato, e depois sim a gente vai com ele aqui, daí seguindo mais ou menos o cronograma dele. Lembrando que o nosso objetivo não é passar livro, mas sim conseguir se comunicar, aprender as coisas que importam realmente para se comunicar, tá? Então, cada livro desse aqui equivale a um nível. Então, por exemplo, do zero vai para o básico, para o pré-intermediário, para o intermediário, para o pré-avançado e daí já um mais avançado assim, tá? Não sei até quando a gente vai conseguir tocar com esse projeto aqui, porque depende também de vocês, né? Então, por isso que é legal vocês não faltarem, vocês estarem sempre participando também, tá bom? Ah, tá. É, o was, sim. O would, não. O would, ele é um verbo modal, tá? Ele, só para você entender aqui, só para não ficar avulso aqui. A gente está estudando agora o verbo to be no passado, que sim, é o was e o were, tá? Aqui já é o spoilerzinho. A gente vai estudar hoje o was e o were. O will e o would, eles são. Eles não são bem um verbo, tá, gente? Eles são. A gente chama na gramática de, de modal. Ele faz um auxílio para o verbo, tá? Por quê? Em inglês não existem todas as conjugações que nós temos no português. Eles não têm. Então, se você quiser falar assim em inglês, por exemplo, eu trabalharei, pensando assim no futuro, eles não têm essa possibilidade de pegar o verbo, colocar alguma coisinha no verbo e transformar isso no futuro. Eles não têm essa possibilidade. Então, para isso, eles utilizam o will. Então, se eles colocam o will na frente do verbo, eles transformam o verbo no futuro, tá? Então, quando a gente pensa em futuro, a gente pensa no will. Mas, na verdade, existem outras formas de formular o futuro também, tá? Já o would seria assim, ó, eu trabalharia. Então, como não existe a possibilidade de falar esse ia no futuro, né? Não é bem um futuro, eu esqueci o termo correto para se referir a esse tempo, ou, enfim, não lembro, futuro imperfeito, eu não lembro o nome. Em inglês, daí eles vão se utilizar do would, então ficaria I would work. Então, toda vez que você quiser falar eu trabalharei, eu estudarei, eu viajarei, vai no will.
Quando você quiser falar eu viajaria, eu trabalharia, eu estudaria, daí você vai no would, ok? Essa é a principal diferença. A gente não vai trabalhar com isso aqui agora, tem outras prioridades para a gente estudar, tá bom? Então, voltando aqui no verbo to be no passado. I am vai ficar no passado. I am vai ficar no passado assim, gente. Vamos lá. Então, quem quiser anotar, vai anotando. Quem não quiser, depois pega no bloco de notas que eu vou salvar lá para vocês. I was. Então, aqui está falando eu sou. Aqui está falando eu era. Ou se for eu estou, aqui está falando eu estava. Porque como eu falei para vocês, o verbo to be, ele possui dois significados. Então eu vou colocar aqui para vocês primeiro e eu vou pedir que vocês daí, depois que eu escrever aqui, vocês vão repetir aí na casa de vocês aí. Então vamos lá. Eu vou pronunciando aqui, você já vai se acostumando. I was, you were, he was, she was, it was, we were, they were. Ok. Alright. Então, olha só, gente. I am, I was. You are, you were. He is, he was. She is, she was. It is, it was. We are, we were. They are, they were. Professor, difícil essa pronúncia do was e do were. É um pouquinho, né? Mas vamos anotar aqui, ó. Pronúncia. Toda vez que tiver was, você vai tentar pronunciar assim, ó. O was. Mais ou menos assim. Was. Com som de Z, tá? E toda vez que tiver were, você vai tentar pronunciar assim, ó. Were. Ok? Were. Isso aqui eu vou apagar porque não faz parte da aula, tá bom? Era só para explicar. Were. Então ficou assim, ó. Inclusive aqui, deixa eu até anotar aqui, ó. Hoje é aula 27, se eu não me engano. Aula 27. Anotações e link, tá? Que daí depois dessas anotações aqui eu deixo aqueles links. July, na verdade, né? July 2nd. Ok? A gente sempre escreve a data assim, né? O mês e o dia aqui, alright? Então, beleza. Perguntas, gente, por enquanto, né? Vão perguntando aí se vocês tiverem dúvida. A gente está trabalhando aqui o verbo to be. Lembrando que isso aqui é uma afirmação, então, afirmação, tá? Eu coloquei aqui o verbo to be no presente só para você associar, tá? Quando tiver o I am, vai virar I was. Então, eu sou, eu era. Você é, você era. Ele é, ele era. Ela é, ela era. Esse aqui é o neutro, então é e era. Nós somos, nós éramos, né? E eles são, eles eram. Ok. Ou pode ser também traduzido como estava, né? Então eu estava, você estava, ele estava, ela estava, nós estávamos, eles estavam. Fechou. Entendeu? Depois você pode no aí nas suas anotações colocar a tradução ou jogar no Google também é bem de boa, tá bom? O importante é você entender que isso aqui é o passado. Então, se você quiser expressar assim, gente, ontem eu estava. Vamos colocar aqui alguns exemplinhos aqui, ó. Ontem. Deixa eu colocar aqui, ó. Exemplos, tá? Então vamos pegar algumas frases de exemplos. Eu estava cansado. I was tired. É, ela estava. Ela era professora. She was a teacher. Que mais? Nós estávamos em São Paulo. We were in São Paulo. E assim por diante, tá?
você pode criar as suas frases, tentar reproduzir, né, as frases que a gente já estudou agora no passado, ok? Very good. Então aqui a afirmação, beleza. Agora vamos trabalhar um pouquinho a negação em inglês. Vamos trabalhar essa negação, tá? Então eu vou colocar aqui embaixo aqui, ó, negação e vamos ver, tá? Eu vou colocar sempre o verbo to be no presente só para você comparar, tá? Então, por exemplo, na negação aqui no presente, a gente tinha o I'm not. E assim também já vai revendo quem tem dificuldade com o verbo to be no passado. I'm not. Agora vai ficar no passado assim, gente. I wasn't. I wasn't. Tá? Então já vai gravando essa pronúncia aí. I'm not. I wasn't. Ok? Por exemplo, eu não sou médico. I'm not a doctor. Eu não era médico. I wasn't a doctor. Eu não estava cansado. I wasn't tired. E assim por diante. Então você vai negar no passado. Você não é alguma coisa, você não é, brasileiro. You aren't Brazilian. Agora, no passado ficaria you weren't. Olha a pronúncia. Weren't. Weren't. É meio nasal. Weren't. 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 Tá? Você não pronuncia aquele último E ali. Tá? Weren't, não. Weren't, não. Weren't. Weren't. Ok? He isn't. He wasn't. Basicamente, o is vira was, né? Vocês já devem ter associado isso. Is vira was. Então, isn't vai virar wasn't. She isn't vai virar she wasn't. It isn't vai virar it wasn't. We aren't vai virar we weren't. E por último, they aren't vai virar they weren't. Aí, gente, vão dando uma processada, vão tentando fazer essa pronúncia aí. I'm not, I wasn't, you aren't, you weren't, he isn't, he wasn't, she isn't, she wasn't, it isn't, it wasn't, we aren't, we weren't, they aren't, they weren't. Alright. E vão escrevendo aí, tá, gente? Se vocês tiverem alguma dúvida. Ok? Então vamos lá. Agora a última parte aqui, que é a interrogação. Afirmação já foi, negação já foi. Agora só falta a interrogação. Escreve aqui no chat quem lembra o que que a gente faz na interrogação com o verbo to be. Quero ver quem tá ligado nas regras gramaticais aí. Então, quando você vai escrevendo aí, eu já vou colocando aqui, ó. Interrogação. Ok? Quem lembra da regra? Quem? Isso! Elise, very good. Inverte, yes. Então a gente pega e inverte, ó. Am I? Agora eu vou colocar no passado. Como é que fica no passado, então, gente? E aí, como é que fica? Quem lembra? Yes, Mary. Was I? Was I? Uhum. Então agora é fácil. Então agora a gente só pensar no verbo e inverter. Então, are you? Are you? Vai ficar were you? Were you? Tipo assim, você estava cansado? Were you tired? Were you tired? Elas, né? Vamos ver que o he. Is he vai ficar was he? Ele estava, ele era. Ele era casado? Was he married? Né? Então você faz
com essa entonação também, né? Was he married? Was he a teacher? Is she vai ficar, então. Opa. Was she? Was she? Was she? Ok. Is it? Is it? Vai ficar. Was it? Was it? Ok. Por exemplo, estava chovendo? Was it raining? Was it raining? Are we? Vai ficar. Were we? Were we? Were we? Meio ruim de falar, né? Were we? Were we? Were we? Were we? Are they? Were they? Were they? Então, olha a pronúncia como é que fica, ó. Am I? Was I? Are you? Were you? Is he? Was he? Is she? Was she? Is it? Was it? Are we? Were we? Are they? Were they? Ok, guys. E aí, tranquilo, gente? Mais uma coisinha pra gente decorar, né? Aqui o verbo to be no passado. Fica was e were. A tradução é ser, estar. A gente pode afirmar no passado. A gente pode negar no passado. Eu não coloquei exemplinhos no passado, né? Então vamos colocar aqui exemplos, no caso, na negação. Exemplos. Então, por exemplo, aqui, digamos que eu quisesse falar assim: não estava chovendo. It wasn't raining. Eles não estavam. é, eles não. Eles não estavam. Eles não estavam em Curitiba. É, você não era. é, Você não foi um bom aluno. You weren't a good student. Tá? Então, sempre pensando no passado. E aqui um exemplinho para a gente, né, ilustrar aqui exemplos. Agora perguntando, né? Você estava. Você foi casada? Were you married? Que mais? Ele. Ele estava com fome? Was he hungry? Ou então, eu estava atrasado? Was I late? Ok, muito bem. E para a gente finalizar Não esse. sei. Ô, neném. Não. E para a gente finalizar esse ponto aqui, gente, a gente também pode formular perguntas com o WH, tá bom? A gente pode formular aqui uma interrogação com WH. Como assim, ó? Deixa eu dar um exemplinho para vocês, ó. What? Não, where were you? Onde você estava? What were you doing? O que você estava fazendo? When? When? Quando você nasceu? When were you born? Onde você nasceu? Why? Por quê? Por que você estava chorando? Why were you crying? Como você. Como estava. Como foi o seu final de semana? How was your weekend? Ok? Então, quando alguém perguntar para você como foi o seu final de semana, it was good. How was your weekend? Oh, it was good.
Ok? Onde você estava? Where were you? Eu estava em casa. I was at home. Eu estava na igreja. I was at church. Eu estava na escola. I was at school. O que você estava fazendo? What were you doing? Eu estava trabalhando. I was working. Eu estava estudando. I was studying. Eu estava dormindo. I was sleeping. Quando você nasceu? When were you born? Você poderia falar I was born in 1981. A gente usaria o ano, né? In 1981. Enfim. Por que você estava chorando? Why were you crying? Daí a resposta pode variar, né? Because I lost my job. Perdi meu emprego, né? I lost my job. Como foi seu final de semana? How was your weekend? It was good. It was fantastic. Ok? Então a gente pode fazer perguntinhas usando o WH nas interrogações. Essa aqui é a gramática, tá, gente? Essa aqui é a gramática que a gente vai estudar na semana. Nós temos ainda 30 minutos de aula, tá? Antes de eu pular aqui, de eu avançar um pouquinho, alguém quer tirar alguma dúvida? Ficou claro para vocês? Depois vocês vão com calma digerir esse assunto aqui, vão fazer os exercícios, tá bom? Quem quiser fazer alguma pergunta pode fazer também, tá? Fica à vontade aí. Vai ter lição desse tópico aqui. Talvez seja interessante eu explicar aqui rapidamente como é que a gente formula o ano, tá? Quando você quer falar do ano. Igual eu perguntei aqui, quando você nasceu? E eu tinha falado aqui, né? Deixa eu escrever aqui, ó. Falando o ano em inglês, tá? A pronúncia é um pouco difícil, é verdade. Esse no passado aqui, ele é mais nasal. E a gente precisa fazer uma coisa mais né? Então, só relembrando aqui, gente, ó, was e were, aqui no caso é were, desculpa, were. Agora, se fosse na negação, gente, se fosse aqui, ó, wasn't, daí você tem que tentar pronunciar assim, ó, o wasn't, algo mais ou menos assim, tá? A pronúncia, não tem como eu transcrever a pronúncia exata, porque tem sons que não tem no português e também não tem como eu dizer que é nasal, mas você faz uma coisa mais nasal. Wasn't, wasn't. Aqui sim, daí é weren't, weren't, tá? É muita consoante junta. Nós brasileiros não estamos acostumados com muitas consoantes tudo junto, tudo agrupadas. A gente tem as vogais para separar elas. Então, quando a gente tem esse monte de consoante, a gente tem essa dificuldade com a pronúncia, tá? Mas é algo que se vai se acostumando. Weren't, ok? Alright. Deixa eu ver, pessoal. Tá, a pronúncia aqui, né? E realmente ela é um pouquinho mais difícil mesmo. E falando o ano em inglês, tá, gente? Vamos lá. Eu falei aqui para vocês agora há pouco, né, o ano que eu nasci, revelando a minha idade, né? I was born in. Daí eu falei para vocês assim, ó. Opa, não tão velho assim, né? 1981. 1981. E o que que acontece no inglês quando a gente fala o ano? A gente pega dois grupos, o 19 e o 81. Então, para isso, vocês têm que lembrar lá daquela aula de números que a gente teve. O 19, a gente fala 19. O 81, a gente vai falar 80, 81. Então, na hora que eu falo 1981, eu não falo 1981, eu falo 1981. 1981. 1981. 1981. Se fosse 91, daí ficaria 1991. Se fosse 95,
1995. Se fosse 99, 1999. A única coisa é que a partir do ano 2000 muda um pouquinho, tá? A partir do ano 2000, a gente pode usar assim, ó, 2000, que quer dizer 2000, tá? A gente não entrou ainda em números, né, para valer assim, números altos, mas para falar 2000 a gente fala 2000. Então, se você quiser falar, por exemplo, 2010, 2000, ficaria assim, ó, 2010. 2010. Pode pôr um end aqui? Pode. Mas quando a gente fala rápido, nem dá para ouvir ele. 2010. 2010. Se você quiser falar 2015, é só pegar então 2015. Nós estamos em 2024, então ficaria 2024. Ok? Agora eu queria saber de vocês aí, quando que vocês nasceram? Vamos responder essa pergunta. When were you born? Coloca e escreve aí para mim no chat, igual eu fiz aqui, ó. I was born in, eu no meu caso, 1981. Vamos ver se tem alguém mais velho que eu aí, quero ver. Let's go. Escreve aí, gente. Ah, Mary Jane, ganhou de mim. You were born in 1972. Ok. Oh, Elis também, 1973. Vanessa, in 1999. Abrão, 2001. 1999, Elias. Opa, peraí que veio muita gente aqui. JV, 2009. Ah, very young. Sabrina, 1996. Simone, 1988. All right. Very nice. Very nice. Very good. Tem várias gerações aqui, né? César, 1964. Wow. 1978. Já. Adriane, 1972. Ok, guys. Very good. Legal. Very nice. Ok, então beleza. Aqui foi só um adendo aqui, né? Porque a gente entrou no assunto aqui. Pode ser que vocês tivessem curiosidade de falar, de falar o ano que nasceu, né? Então, para perguntar, você fala. Deixa eu colocar aqui a pergunta, ó. When were you born? E na resposta você fala I was born in. Daí fala o ano. 1981, ok? Enfim. Legal isso aqui, tá, gente? É bom a gente dar uma revisadinha aqui. Beleza, então esse aqui foi o ponto gramatical. Agora eu quero trabalhar com vocês um ponto. Esse é um ponto complicado, tá? Mas, mas vamos lá. Complicado por quê, gente? Porque no português a gente usa tão naturalmente que a gente nem pensa nisso. Mas olha só, a gente fala no Brasil, a gente fala em São Paulo, em Curitiba, a gente fala na praia, a gente fala na rua, no mercado, né? E a gente fica aqui alternando em casa, a gente alterna entre no, na e o em, né? No português a gente tem o no, na e o em. Só que em inglês não tem uma regra que eu possa te falar assim, ó, use esse assim, use aquele assim, e isso causa muita confusão, mas, né? Assim como pro gringo, ele tem que ficar pensando, às vezes ele fala, eu moro
na São Paulo, ou então ele fala eu moro no São Paulo, né? Ou eu estou em praia, né? Eu estou no praia. O gringo geralmente fala assim, né? Meio errado. E a gente também, quando a gente vai aprender o inglês, a gente também se bate um pouquinho com essas preposições aqui, ó. At, in e on, tá? E a gente pode usar o at, o you, in e o on em diferentes contextos para falar de tempo, para falar de lugar. Hoje a gente vai falar de lugar, tá, gente? Então a gente vai focar mais no lugar, que seria o place, aqui, ó, lugar, tá? Por causa do nosso tempo, tá? Muita coisa para falar aqui do at, in, on. E eu vou tentar trazer alguns pontos importantes aqui para vocês tentarem, né, decorar, aprender isso aqui com mais facilidade. Então, como eu disse para vocês, existe uma regra, uma coisa assim que eu possa falar? Não muito, tá bom? Mas tem aqui alguns pontos que a gente pode entender mais ou menos como é que funciona, tá? Então, por exemplo, eu vou me basear aqui nesse exemplo aqui, desse material aqui. Eu vou me basear por aqui. Então, eu vou deixar ele aqui no ladinho, tá? Eu vou usar os exemplinhos que estão aqui, porque vai ser eles que a gente vai trabalhar nas nossas atividades, tá? Então, aqui nós temos aqui a opção de falar em casa, home, no trabalho, work, na escola, school, na praia, na academia, no aeroporto, no banco, no cinema, no restaurante, tá? Para esses exemplos aqui, a gente vai usar o at. Então a gente vai usar o at, ó. Vou colocar aqui alguns exemplos, tá? Exemplos. Depois essa tabela eu vou mandar para vocês completa lá tanto no WhatsApp quanto no nas nossas anotações. Por enquanto só vou fazer alguns exemplos, ó. At home, em casa. Deixa eu diminuir aqui só um pouquinho para aí facilitar. At work, no trabalho. Veja que não tem uma regra aqui, ó. Em, no. At school, na escola. At, at the beach, na praia. Tá, gente? Então, professor, quando é que eu uso o at em inglês? A gente usa o at em lugares mais genéricos. Por exemplo, na casa. Estou em casa. Mas aonde em casa? No quarto, na cozinha, na sala? Não diz. Só diz que eu estou na casa, em casa, tá? Então ele é mais genérico. No trabalho, onde você está? Estou no trabalho. Tipo, é uma coisa mais genérica, tá? Ah, mas o trabalho é o local. Não, mas ele não informa onde é o trabalho, não diz exatamente onde é. Só fala se eu estou no trabalho, entendeu? É uma coisa mais genérica. Então a gente usa o at de uma maneira mais genérica. At school, na escola, mas aonde? No pátio, no campo, na sala de aula, não informa. Tá na escola, tá dentro do ambiente escola. Então o at ele usa mais para a gente dizer o ambiente, tá? O ambiente casa, o ambiente escola, o ambiente academia, o ambiente aeroporto, mas não fala aonde dentro daquele ambiente, tá bom? Então o at ele é mais genérico por causa disso, tá bom? At the park, poderia pôr também, né? Enfim. Então o at ele é mais genérico, tá bom? Você pode lembrar assim. Vou colocar aqui, ó. At mais genérico, ok? Alright. Daí a gente tem o in. O in, ele já é um pouquinho mais específico, gente. O in, tá? Ele já é um pouquinho mais específico. Então, olha, no exemplo ali a gente tem in bed, que quer dizer na cama. No- Quando você está assim deitado, você está deitado. Porque a gente aprendeu na aula passada para falar on the bed, né? Só que on the bed quer dizer em cima da cama. Mas eu não quero dizer em cima da cama, eu quero dizer na cama. Eu estou às vezes deitado, estou lendo um livro. Aonde? Na cama. Então, em inglês a gente falaria
In bed. Ah, o que você fez esse final de semana? Ah, fiquei na cama, descansando. I was in bed. Então a gente falaria in bed, tá? In bed. Ah, eu estou em casa. Tá, mas aonde em casa? Em casa a gente fala at home. Mas aonde em casa? Estou na cozinha, estou na sala, estou no quarto. Então, dentro da casa, daí você usa o in. Ali eles colocaram o kitchen, né, que é na cozinha, é, na cozinha, tá? Aqui eles colocaram na cozinha, mas poderia ser na sala, no quarto, no banheiro. Daí a gente precisa decorar as partes da casa, né? As partes da casa. Eu estou no carro. Então a gente falaria in the car ou in the car quer dizer no carro. In a car, em um carro. Tem uma diferencinha, tá, gente? In the car quer dizer no carro. In a car quer dizer em um carro. Tem uma pequena diferença. Em um carro pode ser qualquer carro. Ah, eu estou aqui em um carro aqui. Agora eu estou no carro. A pessoa provavelmente já sabe de que carro se trata. Eu vou deixar assim só para você saber que existe essa diferença. Cidades, países, estados, sempre o in. Então, em Brasil, em Paraná, em Curitiba. Então, a gente sempre vai usar. Ali tá, então, em Chicago, quer dizer, em Chicago, né? Em Chicago. Em Austrália, in Australia. Na Austrália, Austrália, ok? Numa reunião, estou numa reunião. In a meeting. Eu estou numa reunião. Em uma reunião. Eu estou no parque. In the park. No parque. Só que o parque também pode ser usado at, tá? Porque o at é uma coisa mais genérica, né? E o parque é uma coisa genérica também. Ah, Elias, a diferença do the e do a é a explicação assim que eu posso te dar. O the, a tradução dele é o e o a, que você já deve saber, né? Ele é uma coisa que a gente já sabe do que se trata. Por exemplo, assim, vou te dar um exemplo. É, vamos imaginar assim, lembra ontem que eu te falei de um homem que me abordou na rua? De um homem que me abordou na rua? Eles falam assim, lembro. Então, aquele ali é o homem. Então, quando você já sabe do que se trata, você fala o. E quando você não sabe do que se trata, você fala um. Então, essa é a explicação que a gente geralmente entende. Ó, lembra que eu queria comprar um carro? Lembro. Então, aquele ali é o carro que eu quero comprar. Então, um carro, o carro. Vê se faz sentido para você. No inglês é a mesma coisa. Então, a gente falaria a ou when, né? E a tradução seria um e uma. Então, quando você fala para mim assim, in the car, é no carro que você já sabe de qual se trata. E quando você fala in a car, é um carro que a gente não sabe de quem que é, de qual carro que se trata. Ele fica uma coisa mais vaga, tá? Então tudo vai depender do contexto também. Se eu chegar para você e falar assim: "Ah, Elias, comprei o carro". Ele você vai falar: que carro?" Porque eu não dei para você nenhuma informação sobre o carro. Agora se eu chegar para você e falar assim: "Ô, Elias, lembra que eu queria comprar um carro? Lembra aquele carro que a gente viu lá? Lembro. Então, comprei o carro. Agora você já sabe de que carro que se trata. É basicamente isso, quando a gente já sabe do que se trata e quando a gente não sabe do que se trata. Alright, very good. E por último, a gente vai usar o on. O on, tá? On. Veja só os exemplos. No ônibus, alguns casos não se usa o artigo. Alguns não, né? Por exemplo, at school, at home, at work, não precisou de artigo. Em casa, no trabalho, na escola, não usa artigo. Já na praia usou, né? At the beach, tá? Na verdade, a maioria, quem perguntou o César, né? César, na verdade, a maioria usa o artigo.
O que na verdade, o que acontece é que às vezes alguns não usam. Então, esses que não usam, eles são a exceção. O padrão é usar. E às vezes depende também do contexto. Por exemplo, na cama. Na cama não usa, né? É, nesse contexto aqui não precisaria, mas se você falasse on the bed, falaria. Então vai depender um pouquinho do contexto e você vai se acostumando com esse uso também. Quando usa, quando não usa. Enfim, a gente vai errando e vai aprendendo mesmo, com os errinhos. Às vezes você fala, poxa, eu falava desse jeito, mas acabei de ver no filme que fala desse outro jeito. Então, você vai se autocorrigindo, tá bom? Então, é difícil decorar todos essas pequenos detalhes mesmo. Então, por exemplo, antes de país e cidade, nunca vai ter artigo mesmo, né? Alguns vai ser o a, vai ser o artigo a, e alguns vai ser o artigo the. Vai ficar mais natural, digamos assim. Mas voltando aqui no on, então veja só, esses primeiros quatro exemplos aqui, eles têm um, aqui, ó, on a bus. Quando eu falo on a bus, quando eu uso o a bus, eu sei de que ônibus se trata? Ou é um ônibus que eu já sei de que se trata, né? Você tem que lembrar, porque eu posso tanto falar on the bus, ou eu posso falar on a bus, ok? Então você tem que lembrar. Quando eu expliquei ali para vocês, o the, eu sei do que se trata. O a, eu não sei do que se trata. Eu não sei. Então, quando eu falo assim, on a bus, em um ônibus, eu não sei qual ônibus que é. Agora, vamos imaginar que a gente está viajando a gente tá viajando de ônibus, daí a gente para na rodoviária lá, naqueles lugares que dá para comer alguma coisa. Daí eu falo, ué, cadê a fulana? A fulana tá no ônibus, ela não desceu ainda. Ela tá no ônibus, eu já sei de que ônibus que é. Agora, se eu chegar e falar, a gente não tá viajando de ônibus, a gente tá no shopping, eu falo, cadê a fulana? A fulana tá em um ônibus. Ou tá no ônibus, né? Tá em um ônibus. Tá em um ônibus? Como assim em um ônibus? Como é que ela tá aqui agora tá em um ônibus? Então, tudo depende do contexto, tá bom, gente? Em um ônibus é um contexto, no ônibus é outro contexto, tá bom? Então, vocês têm que se acostumar com isso também. Então, o livro trouxe aqui o a, porque não sabe de que se trata. Mas poderia ser o the também. Então, eu vou usar o a para ilustrar aqui. On a train, então seria em um trem. Em um trem. On a plane, em um avião. On a boat, em um barco. E por último, on the street, na rua. Alright? Isso aqui é o nosso tópico aqui do vocabulário, preposição. Vocês vão depois estudar com calma isso aqui, vão digerir isso aqui melhor, vão usar os exemplinhos, tá bom? Agora eu tenho um desafio para vocês, gente. Eu tenho um desafio para vocês. Vocês vão ter que tentar reconhecer quem que é esses famosos aqui e dizer para mim aonde eles estão, tá? Então a pergunta para vocês é: Where were they? Na verdade, onde eles estavam, porque isso aqui já aconteceu. Isso aqui foi nas últimas férias deles, tá? Então vamos lá, number one. Deixa eu só colocar aqui, ó. Não conhece nenhum famoso? Alright. Não tem problema. Se reconhecer algum aí, você diz. Number one. Alguém reconhece famoso aqui? E diz pra mim onde é que ele estava. Simon. Exactly, Liz. Very good. So number one. Simon was at the beach, tá, Elis? At the beach. Conforme a gente aprendeu ali, depois a gente vai se rever. Vamos ver number two. Number two.
Quem que é essa moça aqui? Number two. Vamos por aqui, ó. Number two. Where was she yesterday? Where was she yesterday? Where was she? Yes, Hale Berry. And where was she? She was Hale Berry. Hale Berry was where? At school. Yes. Good. Number three. Number three. Vocês estão bom de famosos, hein? Vamos ver o number three e depois o number four. Esses desenhos aqui não tá muito fácil, né? Alguns deles. Number three. Where was she yesterday? Onde ela estava ontem? Where was she yesterday? Se você não lembrar quem é ela, só diz pra mim onde é que ela estava, então. She was. She was at a park. Yeah. Poderia ser tanto she was at a park, ou poderia ser, né? At the park, no parque, né? Vai depender do contexto. O nome dela é Megan Fox. Olha, Bonnie, very good. Megan Fox was at a park, ou então at the park. Vamos deixar aqui o at the park só por causa do espaço aqui, ó. At the park, ok? Number four. Number four aqui, ó. Number four. Where was he? Vamos lá, gente. Temos 5 minutinhos. Vamos lá. Yes. Hugh. Eu não lembro se é só assim, Hugh Jackman. Hugh Jackman was in the car. Yes, very good. Agora aqui, ó. Number five e number six. Number five and number six. Number five, where was he? Yes, number five is Russell Crowe. Acho que é assim o nome dele. Russell Crowe. Putz, agora eu não lembro como é que fica o sobrenome dele aqui certinho, mas Crowe. Ah, acho que é Russell Crowe. Não lembro de cabeça, mas vou deixar assim, já confirmo. So Russell Crowe was at the restaurant. Se a gente pensar assim numa coisa mais genérica, at the restaurant. No restaurante. Mas qual restaurante? Não sei aonde. Mas dentro do ambiente restaurante, ok? Alright? Então a gente poderia falar at the restaurant. Poderia ser o in também? Poderia, tá? Geralmente, lugares públicos, o in e o at são usados, tá? Então não tem problema usar o in e o at aqui. O number six. Number six tá fácil, né? Lady Gaga. Lady Gaga was
On the bus. Ah, on the bus, on the train. Não dá pra saber se é um ônibus ou um trem, né? Mas o importante é que a gente fala on. On the bus, on the train. Okay. Very good, very good. All right. Pessoal, vamos só mais esse último aqui, ó. O number 7 aqui, ó. Vamos ver quem reconhece o number 7 e onde ela estava ontem. Number 7, where was she yesterday? Where was she yesterday? She was in bed. Yes. She was in bed. Ela estava na cama. Yes, very good. Agora, se você quisesse falar também assim, ó. She was in her bedroom. No quarto dela. Também daria, né? Não estaria errado. She was in bed. She was in her bedroom. No quarto dela. A gente não aprendeu ainda as partes da casa, mas quarto a gente fala bedroom. Então, pessoal, 2 pontos que vocês vão estudar aí. O passado do verbo to be e essas preposições in, on, at para se referir a lugares, tá? Eu vou passar para vocês uma tabelinha lá no WhatsApp e vou deixar essa tabelinha salva nas nossas anotações lá do Google Drive. Lá vai ter os links e qualquer dúvida vocês podem perguntar durante a semana, tá bom? Não deixe de estudar, pega o material, revise, tá? Se você sente dificuldade, dá uma revisadinha. Pode tirar suas dúvidas também lá no nosso WhatsApp, tá? E na aula que vem a gente vai dar continuidade, como eu falei para vocês. Eu acredito que mais umas 2 semanas, 3 semanas aí, talvez, a gente precisa para deixar bem redondinho antes da gente pegar um material novo. Então dá uma estudadinha, se dedica nesse momento aqui também, tá bom? Então, vamos encerrar por aqui. Tenha uma boa noite, uma boa semana. E a gente se fala agora só na terça que vem, tá bom? Alguma dúvida antes da gente encerrar? Alguma pergunta? Ou podemos encerrar? Thank you. Alright. Hoje tivemos 19 pessoas aí, então uma boa noite, bons estudos. E a gente se fala na terça. Ok, guys? See you. Bye bye. Thank you. Várias dúvidas? Pergunta lá depois, ok? Bye bye.